Vamos lá, então, para dar continuidade, né, para a gente terminar, são as questõezinhas aqui para que a gente treine, né? Sempre lembrando, sempre procure responder questões. Porque muitas vezes a teoria é boa, mas eu tenho que estar sempre treinando, sempre respondendo uma questãozinha, um negocinho, sempre pondo em prática. Porque como é que eu vou saber que eu estou 100% na minha teoria se eu não respondo questões, beleza? Então sempre com essa ótica. Vamos sempre responder essas questõezinhas agora. Vamos para a primeira aqui. Vale, cadê até a resposta? Volta aí, Pedro. Pronto. A primeira é assim. Ler não é decifrar como num jogo de adivinhações o sentido de um texto. E, a partir de texto, ser capaz de atribuir significado. Conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um. Reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia. E dono da própria verdade. Entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. Então, textozinho que fala sobre leitura, né? Então, vamos ver o que a questão nos pede. Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentido, valendo-se da metalinguagem. Essa função linguística torna-se evidente pelo fato de o texto. Vamos lá. Primeiro, ele diz que a autora expressa o quê? Reflexões sobre o quê? Sobre a produção de sentido. Utilizando o quê? Recurso da linguagem o quê? Metalinguagem. Ele quer que você me diga onde é que essa função da linguagem, metalinguagem, fica evidente no texto. Ressaltar a importância da intertextualidade, propor leituras diferentes das previsíveis, apresentar o ponto de vista da autora, discorrer sobre o ato de leitura ou focar a participação do leitor. Pessoal, metalinguagem. Função metalinguística é o quê? Né? Usar o código para falar do próprio código. Então, resposta é a letra o quê? Letra D, ó. Discorrer sobre o ato da leitura. Então, ela utiliza o código para falar da leitura, que é a construção da leitura do próprio código. Então, ela utiliza o código para falar do código, beleza? Então, ela utiliza a leitura, o código para falar da leitura. A leitura é feita pelo código. Então, essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto discorrer sobre o ato de leitura. Ok? Fácil nessa daí? Próximo. A água invisível. Essas bolinhas aqui não dá para mim ler direitinho, mas algumas coisas, por exemplo, 1.600 litros para construir 1 quilo de pão é 1.600 litros de água. Uma ave, eu acho, não sei, porque não dá para ler bem direitinho aqui, mas esses diagramas aqui, ó, eles estão me dando a quantidade de água suficiente para fazer determinadas coisas, para conseguir determinadas coisas. É um pão, é o ovo, é a carne, tá entendendo? Então, basicamente isso. A água é invisível, a água que a gente não vê. Ela até diz assim, economizar bens de consumo e evitar o desperdício também é poupar água. Como aqui foi, se eu não me engano, 1 quilo de pão, um ovo, se eu não me engano aqui é a questão da carne. Então são algumas coisas, a quantidade de água que é gastada para produzir algumas coisas. Mas tá até ali em cima, economizar bens de consumo e evitar o desperdício também é poupar água. É uma campanha publicitária, a gente sabe, né? Tá aí pelo formato. A gente já sabe que é a campanha publicitária, já sabe o que esperar mais ou menos da campanha publicitária. Vamos lá. Nessa campanha publicitária, para estimular a economia de água, o leitor é incitado a... Pessoal, o que ele diz aqui? Essa campanha publicitária ele tem como objetivo estimular a economia de água. Mas para que essa campanha atinja o seu real objetivo, ela instiga o leitor ao quê? Incita o leitor ao quê? Adotar práticas de consumo consciente, alterar hábitos de higienização pessoal e residencial, contrapor-se a formas indiretas de exportação de água, optar por vestuários produzidos com matéria-prima reciclável,
conscientizar produtores rurais sobre o custo de produção. E aí, o que a campanha publicitária ela traz com relação a isso? Quando ela é assim, economizar bens de consumo é evitar o desperdício também e poupar água. Adotar o quê? Adotar práticas de consumo o quê? Consciente. Pessoal, quando ele diz assim, economizar bens de consumo e evitar desperdício também é poupar água. Então ele está conscientizando você o quê? A esse consumo consciente. Veja o tanto que é gasto para produzir um pão, tanto que é gasto para produzir um ovo, tanto que é gasto para produzir um quilo de carne. Então, vamos economizar esses bens de consumo? Vamos economizar a comida, o ovo, o pão, porque se você economizar ele, você também está economizando água posteriormente. Então, letra A. Vamos adiante. Questão 3. Até que ponto replicar conteúdo é crime? A internet e a pirataria são inseparáveis. Diz o diretor do Instituto de Pesquisa Americano Social, em inglês aí. Há uma infraestrutura pequena para controlar quem é o dono dos arquivos que circulam na rede. Isso acabou com o controle sobre a propriedade e tem sido descrito como pirataria, mas é inerente à tecnologia, afirma o diretor. O ato de distribuir cópias de um trabalho sem autorização dos seus produtores pode sim ser considerado crime, mas nem sempre essa distribuição gratuita lesa os donos dos direitos autorais. Pelo contrário, veja o caso do livro O Alquimista, do escritor Paulo Coelho. Após publicar para download gratuito uma versão traduzida da obra em seu blog, Coelho viu as vendas do livro em papel explodir. Então, fala aí um pouco da pirataria, né? do que seria pirataria e o quão não é tão ruim disponibilizar livros para download grátis. Vamos ver o que a questão nos pede. De acordo com o texto, o impacto causado pela internet propicia olha só, o texto, de acordo com o texto, levando em consideração todas as informações do texto, esse impacto causado pela internet propicia o quê? A banalização da pirataria na rede, a adoção de medidas favoráveis aos direitos, aos editores, implementação de leis contra crimes eletrônicos, reavaliação do conceito de propriedade intelectual ou ampliação do acesso a obras de autores reconhecidos. Pessoal, a resposta aqui está aqui, ó. Eu só ver aqui, quando ele diz aqui, há uma infraestrutura pequena para controlar quem é o dono dos arquivos que circulam na rede. Isso acabou com o controle sobre a propriedade e tem sido descrito como pirataria, mas é inerente à tecnologia, afirma o diretor. O ato de distribuir cópias de um trabalho sem autorização dos seus produtores pode sim ser considerado crime, mas nem sempre essa distribuição gratuita lesa o dono dos direitos autorais. Pelo contrário. Vamos lá. Pelo contrário. Veja o caso do livro Alquimista, do escritor Paulo Coelho. Então, quando ele diz assim, esse impacto da internet banaliza a pirataria? Não vai banalizar. Adoção de medidas favoráveis aos autores? Também não. Implementação de leis contra crimes eletrônicos? Não, ele apenas diz aqui que é difícil, porque ainda é muito complicado essa questão desses crimes. Tem pouca estrutura para avaliar esses crimes. Reavaliação do conceito reavaliação do conceito de propriedade intelectual, aí sim, a resposta está aí. Então é uma reavaliação desse conceito de propriedade intelectual. Ou seja, quando você coloca o texto lá, muitas vezes você não lesa o autor. Pelo contrário, às vezes vai crescer o número de vendas, né, e de procura por esses livros. Então, muito cuidado com isso. A questãozinha aqui não é fácil, mas de acordo com o texto, o impacto causado pela internet propicia o quê? A reavaliação de conceito de propriedade intelectual. Beleza? Vamos lá. Questão 4. Muito bonito. Questão 4 aí, ó. Galeria bem massa. Maravilhosa.
Mas vamos lá. O que a questão nos pede? Coxa de retalhos representa a essência do mural e convida o público a. Isso aqui foi uma exposição em um metrô de São Paulo, né? Em um metrô. Coxa de retalhos. O nome da apresentação é essa daqui. É como se fosse um mural todo feito de coxas de retalho. Aí ele diz lá, não é à toa que está aqui o nome, coxas de retalho. Então essa presença, essa representação, né, a essência do mural convida o público a o quê? A apreciar a estética do cotidiano, a interagir com os elementos de composição, refletir sobre elementos do inconsciente do artista, reconhecer a estética clássica das formas ou contemplar a obra por meio de movimentação física. Pessoal, quando eu pego uma exposição dessa e coloco no metrô, eu estou trazendo para o meu público o quê? O que eu quero? Eu convido o meu público a o quê? Seria essa aqui, ó. Apreciar a estética do cotidiano. Por que apreciar a estética do cotidiano? Porque se você pegar coxas e retalhos, é algo que está presente, né, ali no metrô, algo que faz parte do cotidiano de muitas pessoas. Então, apreciar a estética do cotidiano. Isso aí faz parte do cotidiano de muitas pessoas. Então, ele convida o público a fazer isso. Por que cotidiano? Porque por ali as pessoas passam todos os dias, de uma certa forma ou não. Aquilo ali já faz parte do meu cotidiano, ou do cotidiano das pessoas que ali estão todos os dias. Então é apreciar a estética do cotidiano. É você trazer esse cotidiano da estação de metrô, que é cotidiano, as pessoas passam ali todos os santos dias, todo dia vai, todo dia volta, todo dia pega o trem. Então todo dia estão ali, então é o cotidiano dessas pessoas. E ele traz o público, convida ele a o quê? Olha, é o seu cotidiano isso aqui agora. Aprecia a arte do seu cotidiano. Está ali, ó, nas paredes. Só para você, ao você passar ali, você aprecia. Vixe, que bonito esse detalhe, essa coxa aqui, que lindo isso aqui. Então você está apreciando algo que faz parte do seu cotidiano. Até então, passado despercebido. Beleza? Mas tem um detalhe. Essa resposta ela também poderia ser a letra E. Por que a letra E? Porque, olha, contemplar a obra por meio da movimentação física. Pessoal, estação de metrô, as pessoas, olha, transitam. Então, é como se você transitasse e contemplasse a obra ao mesmo tempo. Então, também poderia ser a resposta E. Então, uma questão dessa daqui, cabe recurso brincando. Então, tanto pode convidar o público a apreciar a estética do cotidiano, ou seja, algo que está ali no seu cotidiano, todos os dias você vê e nem nota, como também contemplar a obra que está lá por movimentação. Você vai passando e vai olhando. As pessoas passam ali todos os dias e vão olhando. Então, aí eu teria duas respostas nessa questão 4. A ou E, sem nenhuma restrição. Poderia botar em qualquer uma delas aí. Mas, claro que se for para a banca, vai ficar um recurso. O recurso entra e anula a questão. Mas poderia ser A ou E. Tanto eu poderia apreciar o cotidiano do dia a dia, que eu passo ali todos os dias, como pode ser contemplar a obra por meio de movimentação física, que eu vou passar andando. Beleza?